Naquela manhã de outubro, o ar cheirava a chuva velha e café requentado. O relógio marcava 2h17, quando ele... ex-detetive com o joelho lesionado e muitas noites em claro no currículo. Revisava um caderno gasto, onde ainda anotava os hábitos da vizinhança, como se ainda patrulhasse mentalmente. Morava sozinho em uma casa modesta organizada com uma precisão quase militar. Ferramentas limpas, um rádio antigo tocando baixinho e um abajur amarelado projetando sombras nítidas sobre a mesa. Desde a aposentadoria forçada, aprender a preencher o silêncio com rotinas, aulas noturnas de criminologia, caminhadas curtas ao amanhecer e telefonemas regulares para a filha adolescente, sempre em dias ímpares. Aquela era uma daquelas noites em que seu corpo parecia estar em pausa, mas seus instintos permaneciam vigilantes, até que o telefone vibrou com aquele som que dilacera o peito antes que a mente possa reagir. O nome da filha apareceu na tela ao lado de uma foto antiga, um sorriso tímido. Aparelho nos dentes, uma camiseta manchada de tinta. Quando ela atendeu, a voz estava embargada. Uma mistura de respiração ofegante e palavras entrecortadas. Ela estava na delegacia, ferida, falsamente acusada pelo padrasto. Ela pediu que ele fosse até lá. Ele não precisava de mais nada. O ex-detetive levantou-se sem pensar, pegou o casaco pesado que ainda cheirava a noites chuvosas, o caderno e uma lanterna velha, menos uma relíquia de outros tempos, e saiu. Lá fora, a rua estava vazia, brilhando sob os postes de luz como uma cena congelada. Ao ligar o carro, o som áspero do motor de arranque lembrou-lhe das madrugadas de plantão, aquelas em que a verdade dormia atrás de uma porta fechada pelo medo. Naquela noite, sem saber, ele iria reabrir uma dessas portas, mas desta vez não por dever, mas por sangue. A delegacia cheirava papel úmido, café queimado e insônia. A luz fria do corredor lançava um tom acinzentado sobre tudo, até mesmo sobre os olhos daqueles que esperavam. Ao chegar, a primeira coisa que viu foi sua filha sentada em uma cadeira de plástico azul, com os cabelos despenteados e um rastro de sangue seco sob o nariz. Seu olhar estava fixo no chão, como se contasse os azulejos para não quebrar nenhum. Ao lado dela, seu padrasto, impecavelmente vestido com uma camisa branca perfeitamente amassada. Falava em voz pausada, fingindo calma, mostrando um pequeno corte acima da sobrancelha como prova de sua agressão. Era a cena clássica que ele conhecia de cor, o agressor ocupando o espaço, narrando antes de ser interrogado, tentando moldar a verdade a seu favor. O ex-detetive ficou parado por alguns segundos, absorvendo os detalhes. Os sapatos do homem manchados de poeira fresca, o leve tremor na mão direita da filha, o jovem policial com a caneta quebrada entre os dedos. Tudo naquela sala carregava a tensão contida de uma história mal contada. Ele pediu para falar com o policial de plantão, com a compostura de quem não precisa gritar para ser ouvido, enquanto isso, notou o celular da filha sobre a mesa. O aplicativo de gravação ainda rodando, os minutos passando, era uma pista importante. Silenciosamente, um único olhar foi suficiente para ele entender que a gravação continha a outra versão, a verdadeira naquele instante. Experiência e amor se fundiram em uma única corrente. Ele não permitiria que a manipulação se repetisse, nem que a verdade ficasse presa na burocracia. O jovem policial, com o rosto ainda impassível, conduziu-os a uma pequena sala, com paredes cobertas de cartazes sobre os direitos das vítimas. Ali, o ex-detetive observou novamente com precisão cirúrgica os movimentos do padrasto, a maneira como ele tocava o próprio corte sempre que mencionava legítima defesa. O modo como desviava o olhar sempre que a palavra menor surgia. Ele já vira aquela linguagem corporal centenas de vezes. Não era a linguagem corporal de um homem assustado, mas de alguém calculista. Quando o policial perguntou se ele queria prestar depoimento, o ex-detetive respondeu sem hesitar: "Só quero que vocês revistem tudo e verifiquem as câmeras de segurança do prédio." O administrador Rastem. O jovem assentiu,
ainda sem compreender totalmente a gravidade do que acabara de ouvir. Entretanto, o administrador judicial, um homem de cabelos grisalhos, casaco de lã e semblante sonolento, chegou com um pendrive pendurado em um chaveiro de metal. Ele disse ter analisado as imagens das câmeras de segurança do corredor e do elevador. Nas imagens, o padrasto aparecia batendo na porta do apartamento, gritando algo antes da adolescente sair, tentando se defender. Não houve provocação nem agressão prévia, apenas medo. O silêncio na sala tornou-se pesado. O ex-detetive inclinou-se levemente em direção ao policial e acrescentou, com voz firme: há também uma gravação da ligação para o 911. Ela acionou o alarme sem que ele percebesse. Não havia raiva em seu tom, apenas a calma de alguém que sabe que os fatos, quando bem documentados, falam mais alto do que qualquer lágrima fingida. As peças começaram a se encaixar com a precisão de um caso reaberto. O áudio revelou a respiração ofegante da garota, o som seco de um golpe e a voz do padrasto proferindo frases que, fora de contexto, soavam como desespero, mas juntas representavam puro controle. O ex-detetive solicitou que tudo fosse mantido sob sigilo: áudio, vídeo, laudo médico e registro da ligação para o 911. Dentro dele, uma mistura de orgulho e raiva o invadiu como uma corrente elétrica. Orgulho pela compostura da filha, raiva por ela ter que aprender a sobreviver daquela maneira. Ele observou a jovem policial anotar cada detalhe, em silêncio, lembrou-se de seu próprio treinamento. Bons policiais não nascem prontos. Eles despertam em noites como aquela. Quando o médico de plantão entregou o relatório preliminar, o ar na sala ficou ainda mais pesado. Fraturas antigas, hematomas em vários estágios de cicatrização, sinais de violência repetida. A adolescente baixou o olhar e o ex-detetive cerrou os punhos nos bolsos do paletó. Não disse nada, não havia necessidade. Em sua mente, tudo se organizava como uma linha do tempo. Agressões anteriores, manipulação emocional, silêncio doméstico. O padrasto, até então confiante, começou a perder a compostura quando o policial o informou que seria detido para interrogatório. Pela primeira vez, sua atuação de vítima desmoronou, e nos olhos do ex-detetive, algo se refletiu que não era vingança, mas uma velha promessa que os policiais fazem sem dizer uma palavra. Nenhum agressor permanece oculto para sempre. O interrogatório se arrastou por horas, embora o tempo parecesse passar quase despercebido. A adolescente relatou com precisão como tudo começou: os insultos que se transformaram em empurrões, os empurrões em socos e o medo enraizado que se instala quando uma casa se torna um campo minado. Sua voz tremia, mas não falhava. O ex-detetive a observava do outro lado do vidro, relembrando cada caso em que a vítima demorou demais para ser acreditada. O padrasto tentou interromper várias vezes, mas a jovem policial, que aprende rápido, o silenciou com autoridade. Era uma mudança pequena, mas simbólica. A balança começava a pender para o lado certo. Entretanto, os registros do 911 confirmaram a cronologia. A ligação durou exatamente 3 minutos, com sons de fundo claramente captados. Não havia dúvidas. O promotor de plantão autorizou a prisão preventiva e ordenou uma verificação de antecedentes. O que apareceu no sistema foi como uma peça esquecida que se encaixou. Uma queixa anterior, arquivada, e outra em uma cidade diferente, encerrada por falta de provas. O ex-detetive sabia. O padrão estava completo. No corredor, o ar ficou mais frio, e a adolescente, enrolada em um cobertor cinza, finalmente se permitiu chorar, sem medo de julgamentos. Lá fora, uma sirene da polícia quebrou o silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, aquele som não pareceu ameaçador, mas sim justo. Enquanto o sol começava a despontar pelas janelas da delegacia, o ex-detetive sentiu o corpo doer como se tivesse corrido quilômetros, mas a mente permanecia lúcida. Observou o promotor revisar o processo, linha por linha, com um olhar
tenso de quem sabe que um tecnicismo pode inocentar um culpado. A mãe da garota chegou ao amanhecer, transtornada, o rosto pálido e as mãos trêmulas. A princípio, não disse nada. Aproximou-se da filha acorixando-lhe os cabelos de forma desajeitada, como alguém tentando reconstruir anos de confiança quebrada. O ex-detetive manteve-se reservado, sabendo que não era sua hora. Aquela família precisava começar a se reconstruir a partir da verdade, não da culpa. No meio da manhã, foi expedido um mandado de prisão sem direito à fiança. O padrasto baixou a cabeça ao ouvir as acusações: agressão, registro de boletim de ocorrência falso e intimidação de testemunha. Ele não protestou, apenas cerrou os lábios, e o ex-detetive soube que aquele silêncio não era resignação, mas cálculo. Mesmo assim, o sistema, pela primeira vez, funcionou. O jovem policial, agora com a camisa amarrotada e os olhos ardendo, aproximou-se do ex-detetive e apertou sua mão. Obrigado por nos ensinar a olhar além do boletim de ocorrência, disse ele. Foi um gesto breve, mas naquele aperto de mãos, duas gerações da justiça se encontraram. Uma que aprendeu com as dificuldades e outra que estava aprendendo a ouvir. O hospital recebeu a adolescente com o mesmo cheiro de desinfetante e medo. De qualquer lugar onde a dor se torna rotina, o médico legista documentou cada marca, cada fratura, cada cicatriz que falava mais alto que palavras. O ex-detetive permaneceu por perto, mas sem se intrometer, dando espaço para a filha processar o peso do exame. Quando o laudo médico foi enviado ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados, ele soube que o caso não era mais apenas uma questão familiar, havia se tornado uma questão institucional. A mãe, ainda em choque, assinou a autorização para o divórcio e as medidas protetivas. O rosto do ex-detetive mostrava cansaço, mas também uma calma diferente, aquela que surge quando a verdade, finalmente, se confirma. Se você chegou até aqui, me diga de onde está lendo esta história. Às vezes, não percebemos o quanto a experiência muda ao ouvirmos uma verdade que poderia ser a de qualquer pessoa. Saber de onde você está lendo também é uma forma de compartilhar, porque por trás de cada tela pode haver alguém que ainda não teve coragem de se manifestar. Em poucos dias, o caso tomou forma no sistema judicial. A gravação de áudio, as imagens das câmeras de segurança do prédio, as informações de contexto e o laudo médico teceram uma narrativa impossível de desmantelar. O padrasto foi transferido para um centro de detenção, enquanto a filha começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas infantis. O ex-detetive visitava o hospital todas as manhãs, levando café e silêncio, sem iniciar conversas. Ele sabia que o tempo dos sobreviventes não é medido por relógios, mas pela distância que conseguem criar entre uma lembrança e a seguinte. Do lado de fora, a mídia começava a tomar conhecimento do caso, mas ele evitava câmeras e manchetes. Ele não queria justiça midiática. Ele queria justiça de verdade. Com o passar das semanas, a investigação progrediu como um relógio. Policiais mais jovens começaram a usar o caso como exemplo em workshops internos sobre violência doméstica. Informalmente, apelidaram-no de Protocolo Harland, em homenagem ao antigo detetive, que insistia que o importante não eram os heróis, mas os procedimentos. Gravar o áudio, preservar as provas, ouvir sem preconceitos. Cada detalhe que salvara sua filha poderia salvar outras pessoas. A polícia, acostumada a arquivar casos sem provas suficientes, começou a documentar melhor, solicitar imagens de câmeras de segurança e gravar chamadas de emergência com maior sensibilidade. Era como se a experiência daquela madrugada tivesse acendido uma lanterna em meio à burocracia. Enquanto isso, a filha, já fora do hospital, estava se adaptando à vida com o pai. O quarto, que antes servia de depósito, se transformou em um espaço acolhedor, repleto de livros, plantinhas e um violão que ele guardava há anos. As conversas eram lentas e sem pressa,
com silêncios que já não pesavam tanto. A adolescente retomou os estudos e, por sugestão da terapeuta, começou a escrever sobre sua experiência. O que começou como um exercício terapêutico se tornou um projeto escolar, um texto intitulado Ouvir Salva Vidas. Quando o leu em voz alta para a turma, alguns colegas choraram, outros aplaudiram. Pela primeira vez, ela sentiu que a voz que antes tentavam silenciar agora servia para inspirar outros. O ex-detetive a observava de longe, orgulhoso e apreensivo ao mesmo tempo. Ele havia aprendido que sobreviventes não buscam vingança, mas sim constância, que a sociedade cumpra sua promessa de protegê-los. A mãe, por sua vez, foi se integrando gradualmente ao processo. Frequentou terapia familiar e confrontou a dor de ter ignorado sinais de alerta óbvios. Houve lágrimas, mas também palavras que haviam sido proibidas em sua casa por anos. Me desculpe, eu acredito em você. Não foi sua culpa. Os três começaram a reconstruir uma linguagem de confiança que não precisava de roteiros nem de silêncios impostos. A parte mais difícil foi aceitar que, mesmo após o divórcio e o julgamento, as cicatrizes não desaparecem. Elas simplesmente aprendem a coexistir com a luz. O julgamento do padrasto foi rápido, graças às provas irrefutáveis. Ele tentou mudar sua versão dos fatos diversas vezes, mas cada mentira era confrontada com uma contra-argumentique, gravada ou documentada. O ex-detetive sentou-se na última fileira do tribunal. A paisana, sem distintivo, com o olhar fixo em alguém que não investiga mais para punir, mas para curar feridas. Quando o juiz proferiu a sentença menos culpado de agressão e de prestar falso testemunho, sem possibilidade de apelação imediata, menos houve silêncio absoluto. O homem foi levado algemado, e o rosto da adolescente não demonstrava alegria, apenas alívio. Ela sabia que a justiça não poderia trazer de volta o tempo perdido, mas abria a possibilidade de um futuro sem medo. Nos meses seguintes, a história ultrapassou os muros do tribunal. Uma jornalista local, com sensibilidade e respeito, publicou uma reportagem sobre o caso, destacando como uma simples gravação de voz havia mudado o rumo de uma investigação. Ela intitulou A Ligação que Desencadeou a Verdade. O artigo teve um impacto inesperado. Delegacias de outros distritos começaram a replicar o método, revisando imagens de câmeras de segurança em casos de violência doméstica, comparando prontuários médicos com padrões de abuso anteriores e, acima de tudo, acreditando nos relatos iniciais das vítimas. O ex-detetive recebeu mensagens de ex-colegas, alguns incrédulos, outros gratos. Ele sempre respondia da mesma forma. Não é meu protocolo. Pertence a todos que optaram por ouvir. A filha, agora mais tranquila, concordou em dar uma palestra na escola sobre os primeiros sinais de abuso. Ela chegou nervosa, com as palmas das mãos suadas e uma folha de papel dobrada várias vezes no bolso. Mas ao começar a falar, sua voz ganhou uma nova firmeza. Ela contou sua história sem autopiedade, com a naturalidade de quem entende que a força nem sempre se manifesta em gritos. Às vezes, ela simplesmente respira. Os professores ouviram, contendo as lágrimas. Quando ela terminou, um dos alunos levantou a mão e disse: Eu também já ouvi algo parecido em casa. Essa confissão espontânea foi suficiente para que a escola acionasse seu protocolo de denúncia. Ela compreendeu que seu depoimento não só curava uma ferida, como também prevenia outras. O ex-detetive, entretanto, havia retornado à sua rotina, mas nada era como antes. Seus cadernos, antes repletos de descrições de carros e movimentos suspeitos, agora transbordavam anotações sobre empatia, procedimentos de apoio e linhas de ajuda psicológica. Ele havia percebido que sua experiência, acumulada ao longo de décadas de trabalho, poderia ter um propósito diferente, ensinar a prevenção em vez de punição. Começou a colaborar com a academia de polícia local, dando palestras para os novos cadetes sobre como detectar mentiras, mas também sobre como reconhecer o medo. Dizia que o medo tem textura, som e cheiro, que um bom policial não
procura culpados, mas sim consistência. Suas palavras se espalharam, e pouco a pouco, o protocolo Harland deixou de ser uma anedota e se tornou política interna. A mãe, por sua vez, juntou-se a um grupo de apoio para pais que não haviam percebido os sinais. Lá, cercada por outras pessoas que carregavam fardos semelhantes de culpa, ela encontrou um lugar para transformar a vergonha em ação. Começou a organizar oficinas em escolas e centros comunitários, falando sobre controle psicológico, chantagem emocional e os primeiros sinais de abuso. Ela não se considerava uma especialista, apenas alguém que havia aprendido com o tempo. Ao final de uma dessas palestras, um senhor mais velho se aproximou dela e disse: "Obrigado. Hoje eu entendi o que minha filha não conseguia me dizer." Essa frase a acompanhou no caminho para casa, uma confirmação de que, às vezes, reconhecer os erros também salva vidas. Com o passar dos meses, a adolescente transformou sua experiência em uma vocação. Ela se candidatou a um programa de voluntariado no Ministério Público, onde ajudou a revisar arquivos antigos e a digitalizar registros de denúncias. Não era um trabalho glamouroso, mas para ela, cada arquivo representava uma história que merecia ser contada com precisão. Seu mentor, um jovem promotor, que acompanhou o caso de perto em Senule, como uma boa documentação, pode preservar a verdade, mesmo quando as vozes tremem. Essa rotina entre papéis, café frio e arquivos amarelados tornou-se sua forma de cura, resgatar as vozes que, como a dela, foram um dia silenciadas ou ignoradas. O ex-detetive a esperava todas as tardes no carro, ouvindo as notícias em volume baixo e checando o relógio com uma paciência que jamais demonstrara em sua carreira. Certa tarde, enquanto ela guardava suas anotações na mochila, ele mencionou que estavam preparando um projeto de lei escolar para fortalecer o apoio psicológico às vítimas de abuso. "Talvez você pudesse participar", disse ele. Ela o olhou, surpresa, e respondeu: "Não quero contar minha história de novo, mas quero que faça a diferença." Ele assentiu. Aprendera a não pressioná-la, a deixar que a iniciativa partisse dela. Naquela noite, quando chegaram em casa, sua mãe os esperava com a mesa posta e 3 xícaras fumegantes de café. Foi o primeiro jantar tranquilo deles em anos. O projeto de lei avançou com uma rapidez incomum, inspirado em casos reais, visava garantir que as escolas públicas tivessem funcionários treinados para detectar sinais precoces de violência doméstica e oferecer apoio psicológico imediato. A adolescente, embora relutante em ser o centro das atenções, concordou em falar em uma audiência pública. Ela carregava uma pasta azul e um breve discurso escrito à mão. Quando subiu ao estrado, sua voz tremeu apenas a princípio. Então, com a convicção nascida da dor processada, ela disse: "Eu não estaria aqui se não houvesse um gravador de voz no meu celular." Às vezes, a diferença entre sobreviver e desaparecer é apenas um clique. A plateia irrompeu em aplausos. Os legisladores aprovaram o projeto de lei por unanimidade. Naquela tarde, ao saírem, o ex-detetive a abraçou sem dizer uma palavra, e naquele silêncio compartilhado, eles entenderam que a justiça também pode ter um rosto humano. A imprensa apelidou a iniciativa de lei de Harland, embora ela insistisse que o nome não importava. O essencial era que todas as escolas tivessem as ferramentas para intervir a tempo. Notícias mostraram imagens da família reunida e, por alguns dias, toda a cidade pareceu girar em torno dessa história de redenção. Em casa, porém, eles mantinham as coisas simples. Cafés da manhã compartilhados, o cachorro dormindo perto da porta e breves conversas sobre como seguir em frente sem deixar que o passado definisse sua identidade. No quarto da jovem, acima da escrivaninha, havia um pedaço de papel colado na parede com os dizeres: "A verdade não se grita, ela se mostra." Era uma frase dela, escrita com tinta azul, que acabaria se tornando o lema de uma geração. À medida que a família retomava sua rotina, o jovem policial envolvido naquela noite também iniciava sua própria transformação. Ele solicitou transferência para a unidade de crimes domésticos, convicto de que poderia fazer a diferença. Frequentou cursos, estabeleceu contato com psicólogos e trabalhou na elaboração de um manual operacional,
baseado na experiência de Harlan. Em entrevistas internas, repetiu uma frase que aprendera naquela noite: um bom policial não é aquele que faz mais prisões, mas sim aquele que melhor escuta. Seus superiores o promoveram, e ele logo se tornou um exemplo para os novos policiais. O ex-detetive o observava com uma mistura de orgulho e esperança. Ver outros seguindo seus passos era como garantir que a história de sua filha não seria esquecida. Na vizinhança, a vida seguia seu curso normal. Os vizinhos, que antes evitavam falar sobre o assunto, agora o abordavam com respeito. Alguns pais procuraram o ex-detetive em busca de conselhos sobre como reagir a sinais suspeitos. Ele ouvia pacientemente, lembrando-os de que não era preciso ser policial para proteger. Bastava ter a coragem de acreditar. À noite, ele se sentava na varanda com uma xícara de café e observava a filha estudar sob a luz aconchegante da sala de jantar. Havia algo profundamente reconfortante nessa normalidade, nesse retorno ao ruído cotidiano sem medo. Finalmente, o silêncio não era mais uma ameaça, mas um merecido descanso. Um ano havia se passado desde aquela madrugada. A cidade mudara, e eles também, adolescente, agora com 18 anos, fora convidada a falar em uma conferência sobre políticas de proteção à criança. Sua apresentação tinha o título: O teste mais simples pode salvar uma vida. No auditório, lotado de estudantes, promotores e assistentes sociais, ela relatou como uma decisão instintiva: menos apertar o botão, gravar enquanto pedia ajuda, menos se tornou a pedra angular de uma mudança legislativa. A plateia ouvia em silêncio, e entre eles, o jovem policial e o promotor do caso trocaram um olhar cúmplice. Ambos sabiam que estavam presenciando algo mais do que uma simples palestra. Era a confirmação de que o sistema, pela primeira vez, havia aprendido com seus erros. O ex-detetive, sentado no fundo da sala, não pôde deixar de se lembrar da primeira vez que a ouviu chorar do outro lado da linha. Agora aquela voz era firme, confiante e falava não só por ela, mas por centenas de pessoas que ainda permaneciam em silêncio. Quando o discurso terminou, a ovação foi longa, calorosa e discreta. A mãe, com os olhos marejados, tirou uma foto de seu lugar, sabendo que aquela imagem menos sua filha diante do mundo era prova de que a escuridão também pode criar raízes. No corredor, enquanto recolhiam os papéis, a jovem disse baixinho: Pai, acho que finalmente tudo faz sentido. Ele não respondeu, apenas lhe entregou um lenço de papel, porque às vezes o orgulho também traz lágrimas. Com o tempo, a história da família Harlan tornou-se material de estudo para faculdades de direito e cursos universitários. O que começou como uma tragédia transformou-se em um modelo de procedimento e empatia institucional. Em palestras, o ex-detetive explicava que o mérito não era apenas dele, mas sim resultado do trabalho colaborativo entre as vítimas, as autoridades e a comunidade. Ele sempre repetia uma ideia: a tecnologia não substitui a intuição humana, mas pode amplificar, quando usada com propósito. Essa frase foi citada em artigos, manuais e treinamentos. Involuntariamente, seu depoimento fomentou uma cultura de maior cuidado humano dentro das forças policiais. Uma cultura que compreendia que por trás de cada denúncia existe uma história que merece tempo, atenção e cuidado. Se esta parte te emocionou tanto quanto me emocionou, por favor, compartilhe esta história. Talvez alguém que a veja hoje precise se lembrar de que acreditar em uma vítima a tempo pode mudar seu destino. Às vezes, não se trata de grandes gestos, mas de pequenos atos. Gravar uma mensagem de áudio, fazer uma ligação, pedir ajuda, ouvir sem julgar. Cada ação conta mais do que imaginamos. Enquanto isso, a mãe continuava ativa em seu grupo de apoio. Ela havia passado de participante a mentora, orientando novas famílias que enfrentavam situações semelhantes. Em uma reunião, uma mulher confessou que, graças ao seu depoimento público, havia encontrado coragem para denunciar seu parceiro abusivo. Isso a comoveu profundamente. Ela entendeu que segundas chances não se tratam apenas de cura,
mas de multiplicar o que foi aprendido. Naquela noite, em casa, quando compartilhou a história no jantar, sua filha sorriu e disse: "Agora, você também salva vidas, mãe", e pela primeira vez, a palavra família fez todo o seu sentido. A Lei Harlan foi finalmente promulgada no segundo aniversário do caso. As escolas começaram a receber verbas para implementar programas de intervenção precoce e o ex-detetive foi convidado para a cerimônia simbólica de assinatura. Ele vestia o mesmo terno escuro do seu último dia de serviço, mas desta vez sem distintivos ou insígnias de patente, apenas uma fita azul na lapela. Quando o governador chamou seu nome, ele simplesmente inclinou a cabeça. Não precisava de reconhecimento, bastava-lhe saber que a dor que suportara não fora em vão. Sua filha, ao seu lado, segurava um buquê de flores, que ganhara de uma aluna sobrevivente de abuso. Foi um momento breve e simples, mas com um peso preciso da justiça feita. Naquela noite, ao voltarem para casa, a família jantou em silêncio. À mesa, o cachorro dormia a seus pés, e o relógio de parede marcava 10h07, a mesma hora em que, anos antes, costumavam apagar as luzes para fingir que tudo estava bem. Mas não havia mais necessidade de fingir. O ex-detetive se levantou, serviu café para todos e brindou com um sorriso cansado. As segundas chances que chegam na hora certa. A mãe assentiu, e a jovem com os olhos brilhando acrescentou: "E as verdades que ficam gravadas na memória quando ninguém quer ouvi-las." Lá fora, o vento sussurrava entre as folhas secas de outono, como se o mundo, enfim, tivesse decidido deixar para trás uma cena antiga. Ao longo dos anos, a história tornou-se um marco nacional. Cada vez que uma nova vítima se apresentava graças a uma gravação ou a rápida intervenção de um professor, os noticiários relembravam o caso Harlan. O ex-detetive, agora de cabelos grisalhos e totalmente aposentado, evitava entrevistas, preferia ver como outros davam continuidade ao seu legado. Jovens policiais, promotores empáticos, professores atenciosos, em suas caminhadas matinais, algumas pessoas o reconheciam e o cumprimentavam respeitosamente. Ele respondia com um leve aceno de cabeça, consciente de que a verdadeira recompensa era ver a sociedade caminhar, ainda que lentamente, rumo a um senso de justiça mais humano. Ele não precisava de monumentos. A prova da mudança residia na paz de espírito de sua filha. Durante a universidade, ela estudava direito e trabalhava como voluntária em uma organização dedicada à defesa de menores. Em suas aulas, ela contava que seu pai lhe ensinara que a justiça começa pelos detalhes, não pelas manchetes. Quando um jornalista lhe perguntou se ela ainda tinha medo, ela respondeu: "O medo não desaparece, apenas muda de lugar. Agora ele vive atrás de mim, não na minha frente." Sua resposta se espalhou pelas redes sociais e viralizou, mas para ela não era uma frase inspiradora, era a sua verdade cotidiana. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou seus pais assistindo a um filme antigo no sofá, rindo baixinho. Ela se sentou entre eles e, naquele gesto simples, compreendeu que fazer as pazes nem sempre soa como uma vitória. Às vezes, soa apenas como estar em casa. Numa tarde de primavera, o jovem oficial, agora tenente, visitou o antigo detetive em sua casa. Levava consigo uma pasta contendo um novo manual de procedimentos, atualizado e oficialmente aprovado como o Protocolo Harlan. Pediu-lhe que o assinasse não como autor, mas como testemunha. "Você acendeu a primeira faísca", disse. O antigo detetive sorriu, pegou a caneta e escreveu uma única frase na capa: "A verdade não tem dono." Então, enquanto o tenente se afastava de carro, observou o reflexo do sol no capô da viatura e sentiu uma paz que não sentia há anos. Era como fechar uma ponta solta, mas desta vez não nos arquivos, e sim em sua alma. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao seu ritmo sereno. A mãe continua com suas oficinas, a filha com seus estudos e o ex-detetive com seu jardim, onde cada planta ostentava o nome de uma pessoa que sobrevivera graças ao novo protocolo. Havia uma chamada esperança, outra silêncio quebrado e mais uma, pequena, que ele batizara de gravação. Dizia que era a mais forte de todas, porque nascera na escuridão. Numa tarde chuvosa, enquanto podava os galhos,
olhou para o céu cinzento e pensou que, às vezes, a justiça não se mede em frases ou manchetes, mas no simples fato de poder dormir sem fantasmas. O tempo passou, e embora as manchetes tenham se apagado, as consequências daquela noite continuaram a se multiplicar silenciosamente. As estatísticas mostravam uma diminuição nos casos arquivados e um aumento nas denúncias comprovadas. Mas o que mais comoveu o ex-detive foram as cartas que chegavam de diferentes partes do país: professores, mães, jovens, até mesmo policiais novatos que escreviam para agradecê-lo. Em uma delas, uma jovem disse: "Se não fosse pelo que aprendi com a sua reportagem, talvez eu nunca tivesse registrado aquela ligação." Ele guardava todas as cartas em uma caixa de metal, ao lado de seu antigo distintivo, como se ambos os objetos fossem partes da mesma história, a de um homem que aprendeu que o serviço não termina com a aposentadoria, mas com um ato final de fé na verdade. Naquela noite, os três jantaram juntos, como faziam em todos os aniversários. Sobre a mesa, uma vela acesa substituiu o silêncio. A filha, agora adulta, fez um brinde. As gravações que salvam vidas, as mães que aprendem a enxergar e aos pais que nunca deixam de acreditar. A mãe sorriu, e o ex-detetive, com voz serena e coração em paz, acrescentou: "E as histórias que começam onde o medo termina." Lá fora, a chuva caía novamente, mas desta vez não anunciava perigo, e sim purificação. Porque no fim, aquele outubro doloroso deixara um legado de esperança, menos uma prova gravada na alma de todos que escolheram ouvir